Meus amigos, o objetivo desse canal é gerar informação e conteúdo de qualidade para pais de pessoas com autismo e profissionais que atuam na área. E a única coisa que eu te peço em troca é o seu apoio. Por isso eu lhe peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos ajude a divulgar cada vez mais o autismo. Leu-se bem, tudo ótimo. Bom, primeiro, quero lhe desejar boa noite, lhe agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. É uma oportunidade sempre a gente discutir sobre as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência e especificamente nossa causa aqui, as pessoas com autismo, qual o senhor tem sido aí um parceiro assim enorme, né? Talvez, para mim, é o maior deputado do Brasil, né? Sem bajulação nenhuma, não é nada, porque é o seguinte, você ajuda a causa do meu filho, então eu preciso ser justo e honesto. Certamente muitos parlamentares, são 513, salvo engano lá, né? São 513 parlamentares, muitos fazem excelente serviço, mas quando a gente, como dizem, né? Quer adoçar a nossa boca, bota o doce na boca do nosso filho, que está tudo certo. Então, primeiro, aqui brincadeiras à parte, quero lhe agradecer demais, né, por ter comprado essa briga conosco. Eu vou contar um pouquinho aqui como é que eu conheci o deputado João Roma, né, como foi nosso primeiro contato ali. Travou aí o deputado? Não, que entrou uma ligação lá. Ninguém liga para o deputado João Roma agora não, por favor, que ele vai fazer essa live aqui conosco. Eu lhe acompanho nas lives. Mas, Léo, antes de você começar a falar, eu quero te agradecer a oportunidade de estar participando dessa live com você. Lembrar que há um ano nós tivemos esse encontro presencial lá em Brasília, lá no auditório da CCJ, que é a Comissão de Cidadania e Justiça. E foi um momento muito importante e que serviu também, inclusive, né, para a minha sensibilização também na causa, não só quando nós tivemos um encontro, que foi, na época, quem nos aproximou foi o Bruno Reis, que hoje é candidato a prefeito de Salvador, mas na época ele era o vice-prefeito, e tivemos uma excelente conversa lá em Brasília. Eu fico muito feliz, realmente, de poder, né, nesse período todo, ter não só me sensibilizado mais, ter tido mais informação sobre o tema, ter me engajado mais e com isso, de alguma forma, ter realmente ajudado tantas pessoas, né, nessa caminhada que, enfim, acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né, mas que Deus nos dê força, né, e o bom discernimento para que a gente possa contribuir cada vez mais. Mas vamos lá, dar sequência aí. Eu, como sempre, aqui falo com as pessoas que me seguem, não só aqui no Instagram da AMA, mas também no Real Autismo lá. Eu acho que a gente precisa ter coerência na nossa vida para tudo, né? Não adianta Leonardo Martinez falar alho e depois dizer bugalho, né? Falar isso e depois fazer aquilo. Então, eu procuro manter uma distância, né, da política partidária, né? Quem me acompanha sabe que, por exemplo, nessa visita em Brasília, não nessa da comissão, do dia teve uma sessão, né, do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, certo, lá em Brasília, mas numa visita anterior, em que o vice-prefeito Bruno Reis te ligou e falou assim: João, eu gostaria que você recebesse aí o vice-presidente da AMA, Leonardo Martinez, porque nós temos alguns projetos aqui, eu acho que você pode ajudar. Você prontamente disse: não, tudo bem, me recebeu. Nesse mesmo dia, está lá registrado no meu Instagram isso, eu estive no gabinete do senhor, né, por volta de 1, 2 da tarde, e por volta de 5 da tarde do mesmo dia eu estive no gabinete do senador Ângelo Coronel. Então, eu acho que são essas atitudes que demonstram que a minha preocupação, a preocupação da maioria das pessoas que têm filhos com autismo, que militam, deve ser a da causa, né, e não do lado político.
E eu me afinei muito com o seu trabalho, porque você sempre deixou isso muito claro. Você falou assim, Leonardo, eu estou aqui para trabalhar. Né? Eu me lembro naquele dia que eu sentei contigo, no dia que eu te conheci lá no seu gabinete, e aí você, pronto, me diga aí, o que é que você precisa de mim, o que é que você está querendo do deputado João Roma. E aí eu comecei a falar, Se você lembra bem, foi o seguinte, primeiro eu disse, me explique como está o estágio atual, não é, das pessoas com autismo na Bahia. E aí eu pedi que você me fizesse praticamente uma palestra. E você me explicou, né, e eu anotei. E na sequência, você me disse que precisava de uma ajuda. Exatamente. Para a construção da sede da AMA. Que era uma ajuda de uma emenda, de algo de uns 100 mil reais, né, o que eu pudesse colocar. E você perguntou para mim, posso contar com o senhor? E eu disse, não. Primeiro tomou um susto. Aí você tomou um susto. E aí eu respondi na sequência dizendo, para uma ajudinha, não. Mas se você quiser um deputado inteiramente comprometido e que possa realmente fazer alguma diferença nessa causa, você conta comigo. Aí você aliviou um pouco. E daí nós demos sequência, uma série de atividades, entre essas, depois, essa reunião que participamos. E na sequência eu coloquei a cabeça para funcionar, os contatos de Brasília e tal. E graças a Deus conseguimos vislumbrar algo que realmente foi bem superior ao que seria de fato uma mera colaboração, né? Porque eu lhe disse também que eu não estava atrás de nenhuma estampa, né? De nenhum selinho dizendo o seguinte, esse aqui contribuiu. E aí eu fico muito feliz com toda essa construção, como eu lhe disse no início, não só pela sensibilização, por hoje ser uma pessoa que me inteirei mais, passei a conhecer muito mais da causa, como inclusive de ter conseguido, né, junto com você, junto com toda essa equipe, junto com a Prefeitura de Salvador, junto com todos os parceiros. Me lembro ainda, antes da gente encontrar, quando eu malhava ali no prédio lá, eu sou vizinho lá do Zé Eduardo, e o Zé Eduardo falava, e tinha umas corridas, né, e para que a gente pudesse ajudar a causa. E era o conhecimento que eu tinha. Né? Mas depois, esse último ano especial, né, outras, né, portas, né, um universo todo se abriu e a gente conseguiu realmente ser mais efetivo, né, nessa caminhada. Duas coisas me chamaram muita atenção nesse nosso primeiro encontro. Uma foi que foi exatamente isso que você falou, assim, ó, explica aí como é que está a situação, vai falando aí. E eu fui falando. E aí quem conhece o deputado, naquela época eu não conhecia, eu conhecia apenas o nome de um parlamentar que eleito pelo nosso estado, e eu olhava, e eu falando com o deputado, e o deputado fazia assim, ó, eu falando e ele ficava assim, olhando assim a mão, pegando assim na unha, no dedo, e eu ia falando e falava assim, meu Deus, será que ele está prestando atenção no que eu estou dizendo? Ia falando. Quando chegou no final que eu fiz essa pergunta, que eu falei assim, posso contar com a ajuda do senhor? Porque a minha estratégia naquele momento era de ir gabinete por gabinete mesmo, com a cuia na mão, pedindo emenda por emenda. E aí quando eu falei assim, posso contar com a ajuda do senhor? O senhor disse assim, não. Se você estiver procurando um deputado para lhe dar uma ajudinha, para conseguir uma emenda de 50, 100, 200 mil, e depois ficar fazendo espuma, ficar falando que fez, que aconteceu, você está no gabinete errado. Agora, se você quiser sentar comigo, com minha equipe, e a gente ver uma estratégia e tentar resolver essa situação, aí você pode contar comigo, você está no lugar certo. Aí eu fiquei assim, tomei aqueles. Logo depois o senhor marcou uma reunião com o secretário Bruno Barral, que até estava aqui, não sei se ainda está, na Secretaria de Educação. E aí fizemos todo o projeto, a montagem, o senhor fez a articulação com as pessoas em Brasília. E aí, como eu estava dizendo, eu acho que a gente tem que ter coerência por tudo na vida. Né? Não adianta a gente ficar... Nós estamos agora num período... Travou aí? Não, né? Não, pronto. Nós estamos eu estou prestando agora... atenção. Sem olhar para os dedos. Nós estamos agora num período de campanha
E aí é o que eu digo muito para os pais lá na AMA, com as pessoas, com todo mundo que eu converso, nós precisamos ficar agora atentos às pessoas que vão aparecer dizendo assim, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, porque muitas vezes essas pessoas falam isso e depois somem. Então nós temos hoje, e aí eu procuro ter coerência mesmo no que eu digo, porque há um ano atrás, exatamente no dia 21 de setembro de 2019, eu fui para Brasília para sentar na mesa da Câmara dos Deputados, representando a Bahia e o autismo, a convite e inscrição do gabinete do deputado João Roma. Nunca tivemos na Câmara, desde que iniciou essa solenidade do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, um representante do autismo. E nós tivemos naquele dia. Então eu achei coerente e justo, certo? Que nesse ano que não podemos ter esse tipo de solenidade em função da pandemia, convidar o senhor para que o senhor viesse aqui, né, em retribuição e falasse, né, sobre o que é que o senhor tem aprendido, o que é que o senhor tem, quais são as perspectivas do seu mandato junto à nossa causa. Bom, acho que eu aprendi um bocado de coisa, mas inicialmente, né, quando vem a expressão que eu utilizei aqui foi a sensibilização. Eu acho que a sensibilização talvez seja mais importante até do que o conhecimento, né, do que o aprendizado, digamos assim. Porque a sensibilização passa justamente de você buscar ter interesse com um determinado tema que permeia a vida de muitas famílias no Brasil. Muitas mesmo. Né? E eu não tinha, né, inicialmente, sequer essa informação que você me transmitiu lá naquele primeiro momento, e a gente começou a ver a dimensão que isso ocupava. E essas informações são cruciais, porque, por exemplo, talvez poucas pessoas saibam, inclusive, qual é a determinação genética, inclusive, para as possibilidades genéticas que envolvem uma pessoa com autismo, não é? Os diferentes graus de autismo, não é? Eu acho que isso poucas pessoas têm. Compreender melhor exatamente como não é? Como se processa, né, numa pessoa o transtorno do espectro autista, não é? Como é que isso se dá, inclusive no comportamento, como isso afeta, né, o convívio familiar, não é? Que hoje, né, como eu já acompanho muito mais, eu começo a ver vários depoimentos muito emocionantes, que não são apenas prova de amor, mas é basicamente a possibilidade do florescimento do amor para muitas pessoas que talvez estivessem até passando, não é, nessa vida sem, não é, realmente ser tocada por algo mais profundo. E o que deu para perceber é também muita profundidade, não é? Em todas essas pessoas, né, que tem um quê realmente de muita sensibilidade, né, e que isso fascina tantas pessoas. Você lembra, Leonardo, que numa outra solenidade que nós estávamos, o mestre de cerimônia, no final, ele anunciou que eu mesmo, não é, sou autista. E como é difícil para mim superar todas essas luzes, todas essas pessoas conversando na plateia, porque tudo isso é muito difícil manter a concentração, porque tudo isso, não é, de alguma maneira me dificulta, mas, não é, com a utilização de muitas técnicas, hoje eu não só tenho uma profissão, como eu consegui, não é, encontrar uma pessoa que eu ame, hoje somos casados, levamos uma vida muito feliz e tal. Ouvir o mestre de cerimônia comentar isso ao final de uma solenidade, aquilo me deixou, inclusive, muito impressionado. E, portanto, que eu fiquei realmente muito interessado em trazer uma solução mais efetiva, porque você também me explicou como nós podemos fazer justamente para auxiliar
a melhor qualidade de vida dessas pessoas. Aprendi também que o nome da expressão não é tratamento, porque não é tratar dessas pessoas, não é exatamente o que a gente precisa, mas é justamente a gente disponibilizar ferramentas para que elas possam desenvolver uma melhor qualidade de vida. Desde de ferramentas específicas até a questão de objetos pontiagudos para o manuseio, para você começar a interagir ali, fazer símbolos, para daqui a pouco você estar funcionando em relação à grafia. E tudo isso começa a fascinar muito, porque, antes de tudo, algo que eu acho que todo mundo sabe muito bem é que a mente humana é talvez a coisa mais fascinante que exista. E tudo que se correlaciona, portanto, com esse aparato de cognição entre nós, seres humanos, isso só pode nos fascinar realmente. E o que a gente começa a perceber entre alguns personagens é realmente muita sensibilidade. Então isso, sem dúvida nenhuma, nesse meu início de mandato como deputado federal, foi uma das excelentes oportunidades que eu tive de realmente ter a noção exata de uma ação política efetiva, mas também de engrandecimento, de crescimento pessoal, a partir do momento que eu tive a possibilidade de conhecer mais e estar mais próximo de uma causa como essa. Deputado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tive uma live agora às 17 horas, fiz uma live hoje às 17 horas com um grande amigo meu, Mateuzinho, uma pessoa com deficiência. Ele tem ossos de vidro, e tem uma deficiência bem rara, só 13 casos no Brasil. E eu estava falando justamente com ele o seguinte: eu me lembro que a primeira vez que nós sentamos para conversar, o senhor não conhecia muitos termos do autismo. E aí eu fui lhe dizendo. Só que o que eu conversei com o Mateuzinho foi o seguinte: Mateuzinho, nós temos muitas pessoas que são doutores, que são letrados, que conhecem, sabe, assim, de cabo a rabo, todas as terminologias, as mais adequadas possíveis, para não errar nada, mas elas são vazias de coração. Elas não têm empatia. Elas não sabem como se colocar no lugar do outro. E isso é talvez o mais difícil, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a diferença que fez quando eu sentei para conversar contigo foi sua sensibilidade. E aí, mais na frente, conheci a dona Roberta Roma, sua esposa, que é outra pessoa que é um poço de sensibilidade em relação a tudo isso. Então, quando eu converso, eu acho que deu muito certo essa parceria, toda essa dedicação sua, porque você enxergou a coisa ali de como deve ser, sabe, e como se deve enxergar. Porque eu nunca vi. Eu até falei com o Mateuzinho, brinquei com ele em relação a isso. Eu tenho 15 anos na causa, Na verdade, eu tenho 13 anos na causa, vou fazer 14 agora, porque meu filho tem 15 e foi diagnosticado com 2. E eu nunca vi um gestor público ou um parlamentar, um político, acordar e dizer assim: rapaz, hoje eu acordei com a vontade de fazer o bem pelas pessoas com autismo, hoje eu acordei com a vontade de fazer uma política pública nova aqui. Não existe. Não, sabe por quê? Porque não faz parte, muitas vezes, do cotidiano daquela pessoa. Não é porque ela é uma pessoa ruim, não. É preciso que, e esse dia de hoje, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, ele é tão simbólico e tão importante porque nós, eu, pai de uma pessoa com autismo, vice-presidente de uma instituição, minha amiga Rita Brasil, que está aqui, presidente da AMA, diversas outras pessoas, pais, mães que estão aqui assistindo essa live e os que vão assistir gravado depois, nós desempenhamos um papel fundamental, que é chegar para o gestor público de qualidade ou para o político de qualidade, parlamentar, seja lá qual a atividade ele desempenha na política, o de qualidade, o que tem empatia e o que quer de verdade trabalhar, dizer: olha, eu tenho essa necessidade, eu preciso disso aqui, e ele vai enxergar e vai fazer. Então é por isso que é tão importante um dia como o de hoje. O senhor concorda com isso? Sem dúvida nenhuma, muito importante, pois é preciso também estabelecer alguma liturgia, E as coisas, como eu falei, não pode ficar passando batido,
né? Nem na nossa existência, nem em alguns temas. E é muito importante ter alguns marcos, justamente para você parar e avançar em relação a essas questões todas, como você disse. Todo mundo tem, né, o seu dia a dia, a vida, inclusive nesse meio tecnológico, inclusive ainda mais intensa de informação, de comunicação, de atribuições para cada um, não é? Mas é muito importante sempre, né, haver esse olhar, né? E isso só ocorre, obviamente, com essa sensibilização, com essas liturgias, portanto, que a gente tem comentado. Mas são temas transversais como esse, eu digo transversais porque perpassam a toda a sociedade, que é importante justamente a gente acompanhar nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, esse ano o planeta Terra percebeu aí o que é o impacto de uma pandemia. E dentro de uma pandemia dessa, teve que surgir muito protocolo novo. E dentro disso surgiu, certo, um quesito que envolvia, certo, os autistas, que é a utilização da máscara. Uma coisa tão simples, que salvou tanta vida, né, mundo afora, mas vai colocar uma máscara dessa no autista. Então, quem é pai, quem é mãe, que convive com isso em casa, sabe, né, o que penou. Alguns, né, por um tempo começaram a usar, porque vai de cada um também. Mas como era complicado isso? E quem não tem uma estrutura maior, e quem não tem com quem deixar o filho, e quem tem que fazer suas atividades, quem tem que ir numa farmácia, no supermercado, e tem que ir com o filho, porque não tem como deixar em casa, não tem uma outra pessoa para auxiliar, certo? Então, esse caso, né, precisou, né, de uma atenção especial, até o momento que nós conseguimos falar com o prefeito Assemineto, que aí sim entendeu a importância do quesito, que não era apenas uma questão de tolerância, ou que não vamos fazer, mas era importante publicizar, para que as pessoas tomassem conhecimento das exceções de uma regra, e que a exceção dessa regra não era apenas uma desobediência, ou não é uma falta de cuidado com o próximo, mas era um quesito peculiar. Então, isso são detalhes, né, de um dia a dia que é muito importante ter essa sensibilização, Leonardo. Queria aproveitar, eu estou vendo aqui, a gente está falando de um tema muito interessante e tem algumas pessoas também participando. Estou vendo aqui a presença do nosso amigo Almir Barreto, está na live, do nosso amigo enfermeiro Demétrio, que está na live, do nosso amigo Evaldo Jorge, comentando bastante aqui também, nosso querido amigo Evaldo Jorge, nosso abraço. E também aqui o Rosalvinho Salles, que sempre atento aqui às nossas lives, e o nosso Sóstenes Macedo, certo? E que é importante também nesse momento todo, ele que deu um sangue danado nesse momento de pandemia, né? Agindo e atento à nossa cidade, né? Também com sensibilidade em relação a isso. E vejo aqui também a mensagem da minha amiga Thaís Batinga. Certo? Essa é a dificuldade para frequentar os espaços com o meu pequeno. Não sabia, Thaís. Meu carinho aumenta ainda mais por você. Thaís é veterinária, Léo, e ela tem um cuidado e um carinho muito especial com, né, nossos cachorros lá no Lago Negro, que eu estou esperando sua visita. Né? E eu não sabia também, já mais um ponto de sinergia, né, e de afinidade que eu tenho com o Thaís, que tem tanto carinho pelos nossos animais. Pois é, você adivinhou porque eu ia registrar a presença desses amigos que estão aí, além de muitos pais da AMA que eu estou vendo aqui meu querido amigo Maurício Martins, que é meu colega de diretoria da AMA, eu tive o prazer de convidar ele além de diretor financeiro da AMA, é também presidente do conselho da Liga Álvaro Bahia. Então, você deve conhecer Maurício Martins, nosso querido Lio. Estou vendo minha presidente aqui, Rita Brasil, nosso amigo Valdo Jorge, Demétrio Oliveira, Rosalvinho, enfim. Pedro Roda Milagres está aí também.
Você é um cara prestigiado, todo mundo vem aqui para te ver, você merece. Agora eu estou vendo uma mensagem aqui, uma pergunta que chegou aqui, na verdade, usar a interrogação aqui para fazer um registro. Botar assim, parabéns, sua conversa limpa, sinceridade, já ganhou tudo, continue assim. E eu queria destacar exatamente isso. Nós vivemos em um país que, infelizmente, existem políticos que não se comportam da maneira adequada, certo? E aí, o que acontece? Aí nós vemos escândalo de dinheiro na cueca, aí vemos escândalo de desvio de merenda pública, de pegar saúde agora e superfaturar respirador. E isso termina criando no inconsciente, ou até no consciente da população. Eu conversei sobre isso com o meu querido amigo Mateuzinho, que está aqui também, que a política não é um ambiente muito limpo. Mas eu posso dizer a vocês que nessa atividade minha da militância, eu tenho tido o convívio com muitas pessoas muito decentes, muito trabalhadoras, e eu quero registrar isso aqui do deputado João Roma. E eu acho muito coerente, né? Eu acho que precisa ser dito, as pessoas que me acompanham mais sabem de quantas vezes eu falei o nome do deputado João Roma nos últimos 1 ano e meio, aí, mais ou menos, 1 ano e meio. E a gente precisa, o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Nós precisamos ter coerência no nosso discurso. E, de fato, como a amiga registrou aqui, essa é uma conversa limpa, aberta, cara a cara, os comentários estão abertos aqui para quem quiser dizer o que quiser dizer. Mas a verdade é a seguinte, eu sou pai e estou exercendo essa função de vice-presidente e venho aqui botar minha cara na tela para poder fazer pelo meu filho, que termina fazendo pelo filho de outras pessoas. São mais de 45 mil pessoas com autismo em Salvador e mais de 220 mil pessoas com autismo na Bahia. Mas eu costumo dizer, acho que tudo na vida é coerência. Se minha mãe sair candidata a deputado federal em 2022, eu não posso votar em minha mãe. E eu sei que o deputado não está falando isso aqui por voto, mas eu preciso dizer o seguinte, né? Precisa registrar, porque os pais precisam saber, na verdade, o que é que tem sido feito pelo autismo. Hoje nós temos uma causa que está forte, que está na evidência. E que por que nós estamos assim? Porque nós temos a parceria, a amizade, o compromisso do deputado João Roma. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, as máscaras, flexibilização de uso de máscaras. O prefeito ACM Neto flexibilizou o uso de máscara para as pessoas com autismo de acordo com a pauta técnica que foi feita, a defesa por diversos profissionais, inclusive uma delas está aqui, que é a doutora Rita Lucena, que foi uma das signatárias do parecer. Mas eu precisei de um deputado federal para levar isso ao prefeito, para dizer, olha, você conhece, você sabe que eu estou ali do lado da causa dos autistas e eles têm esse pleito aqui e é justo. Nós precisamos, agora a AMA, gente, tem 17 anos. Tem 17 anos. A AMA não tem 2, nem 3, nem 5, nem 10, tem 17. E o deputado João Roma é deputado de primeiro mandato. E conseguiu, nesse primeiro mandato, fazer o que nós, e aí mais especificamente a minha querida Rita Brasil, que foi quem fundou a AMA, tenta fazer e nunca conseguiu. Então, em 1 ano e meio de mandato, o deputado João Roma vai tirar a AMA de um atendimento de 250 pessoas para um atendimento de 800 pessoas no quadro fixo e 3.000 pessoas no seu atendimento, que nós chamamos de atendimento volante, porque nós vamos ter oficina de paz, vamos ter atividades esportivas, vamos ter as avaliações. Então, isso é um benefício que é muito grande. O deputado João Roma fez isso sozinho? Óbvio que não. Ele tem toda uma articulação, ele tem um grupo, o vice-prefeito Bruno Reis também teve uma participação enorme nisso tudo, mas a gente precisa começar a olhar a política como a política deve ser, com o comportamento de um parlamentar como o deputado João Roma, como o vice-prefeito Bruno Reis, como o prefeito ACM Neto, e aí eu posso aqui dizer alguns nomes, né, que muito tem me encantado com essa política limpa. Então, deputado, eu quero primeiro lhe parabenizar, né? Porque a gente houve diversos discursos assim, ele não faz mais do que a obrigação dele, né? Mas todos nós que trabalhamos, seja na área pública ou na área privada, nós trabalhamos e fazemos nossa obrigação. Mas é justo receber o reconhecimento disso, porque eu não estou falando só das pautas políticas, eu estou falando, por exemplo, quando eu não chamo de humoristas, você me perdoe, deputado, eu chamo de criminosos, né? Quando aqueles criminosos
fizeram um crime de capacitismo. Eu precisei de um deputado para dizer o que estava acontecendo, e foi o deputado João Roma que encaminhou isso ao Ministério Público Federal, certo? E também Na época, ao o ministro Sérgio Moro e ao ao ministro Sérgio Procurador-Geral da Moro. República, Augusto Aras, que abriu investigação dentro daquela questão que realmente indignou a todos, né? E o Brasil tem que estar mais atento com isso. Mas, Léo, eu acho que eu ainda fiz pouco, viu? Mas eu fico muito feliz Mas já vai fazer muito ainda. da gente ter alcançado tanta coisa, né? Isso me motiva muito, né? De coração. Eu sei que tem esse quesito todo. A política realmente me fascina, né? E óbvio que a política cai na descrença das pessoas através das suas disfunções, né? Que a política é a arte do bem comum. E quem utiliza, no caso, esse poder político para a locupletação, ou seja, para o interesse privado, faz justamente a politicagem, que é a disfunção da política. Só que a disfunção alastrou-se tanto que termina que virou, né, o significado da própria ação. Né? Mas eu acredito que tem muita coisa positiva para a gente transformar a nossa sociedade, e o caminho legítimo é esse, é assim que a gente está estruturado, não é, dentro de uma democracia participativa. E eu acho que o melhor de tudo é a gente estar abraçado com boas causas e boas pessoas. Porque, naturalmente, nós temos, cada um tem a percepção. Então, a percepção também fala muito alto. Que às vezes não são palavras, às vezes não é texto, né? Às vezes não é posição. Às vezes é justamente, não é, essa capacidade que nós temos, e a gente consegue enxergar isso, né, naquele próximo que está convivendo com a gente, né, nas delicadezas, acompanhando isso, né, acompanhando todo esse desdobramento, né, ter amigos como você que nos preenche também, né, nos compartilha informações tão relevantes e que aproxima a gente de causas positivas como essa. Né? Tem muita gente aí, eu tenho certeza que tem muito boa vontade no coração para avançar nisso. E acho que cada um de nós tem um papel também importante, que é de sensibilizar mais um. Aquilo que você falou, ou seja, as coisas são tão corridas que às vezes não é, às vezes porque alguém não quer ajudar ou porque alguém não se importa, mas ela está tratando de tantas coisas que às vezes não consegue ter aquele momento para se sensibilizar nessas questões. Mas eu continuo sendo um otimista danado, né? Juscelino Kubitschek dizia que, em tratando-se de Brasil, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Né? Então, eu teimo em ser um grande otimista, né? Otimista pelo ser humano, otimista pelo nosso Brasil. Acho que as coisas tendem a melhorar, apesar de todas as dificuldades, todas as desigualdades que existem aqui. E fico muito feliz, né, de ver tantas pessoas participando, atentas para a causa. Agora mesmo já vi novos amigos aí participando. Carla Peixoto aí, Nazaré das Farinhas, né? Soraya está aí também atenta, mandando mensagem. A Silvânia, né? Várias pessoas aí engajadas. Né? Noelice, que tem participado também, mandando várias mensagens. Né? Então, eu fico muito feliz, realmente, né, de todos vocês estarem tão atentos, e parabenizo. Né? E o parabéns, óbvio, não é só para Léo, né? O parabéns é para todo ele que de alguma maneira, né, participa e tem, né, também colaborado nessa causa. Como o Léo falou, no meu caso, por exemplo, eu tenho não só a equipe, mas eu integro no time como um casal, né, parlamentar, que sou eu e Roberta. Né? O eleito fui eu, mas quem votou em mim ganhou um combo. Né? Tem o deputado Verdade. e a deputada. E eu realmente vou dizer, a gente fica, né, atuando, né, com essa mesma sintonia, e isso é fundamental, porque isso faz as coisas acontecerem. Às vezes é uma palavrinha, às vezes é uma atenção, às vezes é uma mensagem que a pessoa não pegou de primeira. Tudo isso faz a diferença nessa jornada inteira. Né? E eu vou lhe dizer uma coisa, realmente você falou tudo agora aí. Nós temos um combo, porque por diversas vezes eu falo primeiro com ela, né? Porque
está tão ali junto, próximo, não só a relação de esposa, mas ela está muito participativa no seu gabinete e muitas coisas que acontecem, tenho certeza que inicia com ela, né? Que ela que te leva a isso, o olhar da mulher, o olhar mais sensível. Então, agora eu queria falar sobre uma coisa, né? Nós criamos um spot, né? Na verdade, um jingle para a AMA, que a composição é de um amigo meu, chamado Beto Menezes, comigo, né? Eu não sou compositor, mas eu falei, Beto, eu consegui lá na Rádio Metrópole, e consegui com o Zé Eduardo, e consegui lá no programa do Esquadrão do Bahia, um espaço para a gente todo dia botar um spotzinho, né, da AMA. E eu queria que ficassem refletidas algumas coisas, porque eu acredito, e aí quando eu sentei com ele para escrever essa música, eu falei para ele assim, eu acredito que as pessoas são boas de coração, mas a rotina do dia a dia, aquela confusão, termina esquecendo. E aí eu queria botar aqui, queria que vocês ouvissem, não sei se dá para ouvir, que é tudo que você falou. Você falou assim, ó, a gente vai terminar esquecendo, e não pode esquecer. Ouça isso aqui. Quero que vocês prestem atenção na letra. Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois que esquecer. Eu preciso de você. Na Bahia temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. E é basicamente isso. Muitas pessoas nos escutam, saem dali todas preparadas, dizendo assim, não, eu vou ajudar a AMA, eu vou ajudar o autismo, eu vou mudar essa história, mas aí no outro dia aparece mais um problema, aparece mais um problema, aparece mais outro problema, e aí termina esquecendo, né, da gente. E eu quero lhe agradecer muito, deputado, por não ter esquecido da AMA, por não ter esquecido das pessoas com autismo. Eu preciso fazer aqui um gesto, aqui, um agradecimento especial a Sóstenes Macedo, porque ele lida diariamente com, às vezes, o sofrimento das pessoas em momentos de chuva, em momentos de desastres, e nós já precisamos de Sóstenes, né, para pessoas que, de lá até da associação, que nós sabemos que a maioria das pessoas que lá estão são pessoas carentes, e Sóstenes já nos ajudou em momentos muito sensíveis, então quero lhe fazer esse agradecimento especial aqui, Sóstenes. Sóstenes Macedo, sempre presente aí. Pois é. Então, deputado, é isso. Eu acho que valeu aqui nossa conversa, né? Fica registrado aí, né, a nossa gratidão ao deputado João Roma. Para a gente é muito simbólico, no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, trazer um parlamentar aqui que nós enxergamos que é o parlamentar que, de fato, nos representa as 220 mil pessoas com autismo do nosso estado, e aí fica o espaço para as suas considerações finais. Bom, eu mais uma vez agradeço, né? Fico feliz que as coisas estejam fluindo, né? Fluindo tão bem, né? Imagina que às vezes é um detalhe burocrático, certo? Que impede, né, a melhoria de qualidade de vida de tanta gente. Por exemplo, nós conseguimos uma solução lá no FNDE, né? Para que fosse adequado, né, uma escola, né, e dentro disso a gente viabilizou, né, a construção da sede da AMA. Né. Óbvio que faltavam os recursos, viabilizamos também os recursos com a emenda parlamentar, né, mas mesmo assim, mesmo com um tema com tanta sensibilidade, né, com tanta coisa, né, mesmo assim tinha lá pessoas que não queriam estar enxergando, certo, o efeito positivo na ponta de um feito como esse. Então, eu acho que as coisas vão conspirando, né? vão engrossando o nosso caldo aí, né? Então, são muitas frentes, né? E o mais legal é o seguinte, né? Que numa causa tão bonita como essa, vai surgindo força no meio do caminho. E no nosso caso aqui surgiu porque surgiu amigo meu, que eu sequer sabia que ele tinha um filho autista. E isso se revelou depois que eu abracei a causa. Não é? E aí termina que você começa a revisitar também
né, alguns conceitos e algumas pessoas até, né, a luta de cada um no seu dia a dia. Né? Então, acho que é algo tão profundo que o bem é muito maior. Né? Tem um poema, né, dos Lusíadas, de Luís de Camões, que dizia: é tamanha a bem-aventurança o dar-vos o quanto posso e quanto tenho, que quanto mais vos pago, mais vos devo. Então, eu acho que essa fica como uma homenagem à língua portuguesa, mas isso é um pouco do significado que fica para cada um de nós que tem a oportunidade de participar de uma saga como essa. Porque realmente o retorno disso, né, um significado mais amplo de vida, é muito mais amplo, é muito mais profundo. Então, eu tenho muita alegria e felicidade e gratidão de estar participando dessa caminhada junto com todos vocês. Muito obrigado. Né? Vamos seguir cada vez mais atentos, né? Cada vez trazendo mais pessoas para essa caminhada. Por fim, eu quero dedicar aqui essa live à memória da nossa querida Maria Luísa Câmara, nossa saudosa Maria Luísa Câmara, que nos deixou há pouquíssimo tempo. E o lema dela era nenhum direito a menos. Esse era o lema dela, uma mulher que veio aqui, fez história, deixou um legado enorme para as pessoas com deficiência do Brasil inteiro, mas sobretudo da nossa cidade, do nosso estado. Então, que nós possamos nos mirar no exemplo de Maria Luísa Câmara para ir para a luta, né, para mostrar que nenhuma deficiência é limitante. O que é limitante de fato é uma sociedade muitas vezes desinformada, recheada de preconceitos. Então, ficamos com os ensinamentos de Maria Luísa Câmara aí para seguirmos nossa vida. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Doutora Rita Lucena, Cláudia, do Mundo Peu, meu amigo Marcelo também, Rita Brasil, Deia Paz, Thaís Brito Lins, Camille, de lá de Catu. Enfim, tem muita gente aqui. Muito obrigado. Por mim, eu ficaria aqui mais um tempão, mas vamos deixar o homem trabalhar para trazer recurso para a Bahia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.